Hoje a gente vai abordar o tema Lei de Igualdade. E para isso nós estamos aqui com o nosso convidado. Ele está retornando. Dia 8 do mês passado ele veio. E hoje ele está vindo também, que é o André Gaioso. Seja bem-vindo, André, ao nosso programa mais uma vez. Obrigado, querido, pelo convite. E um bom dia a todas as pessoas que estão nos escutando. Pois é. Então a gente vai começar assim. A lei de igualdade dá para entender, né? Igual já está dizendo, né? Igual. Mas nós somos iguais em quê? Nós somos iguais em tudo? Ou tem um fator que nos deixa nessa igualdade? Uma igualdade real? Porque a gente vê tantas desigualdades no mundo que fica difícil achar que essa lei está em pauta, vamos dizer, no nosso dia a dia. Está colocada lá, né? Para a gente se movimentar. O que tu acha, hein, André? Vamos ver o que é que tu fala sobre isso. Eita, legal. Esse tema é muito bom, esses tópicos que você trouxe, eles foram abordados por Kardec. É importante a gente situar, né, em que ponto a doutrina espírita estuda esse assunto. O Livro dos Espíritos, que é o livro base, o livro fundamental da doutrina espírita, ele é um livro 4 em 1. Ele tem uma introdução e tem uma conclusão, e o seu miolo, o seu conteúdo é formado por 4 livros. O primeiro ele fala sobre Deus, o segundo sobre a vida no mundo espiritual. Então nessa parte do livro são abordadas questões sobre reencarnação, como é que se dá a volta do espírito para cá, como é que se dá o processo da morte, se ele é instantâneo, se ele não é, e uma infinidade de questões que ali estão. A terceira parte do livro dos Espíritos é sobre as leis morais e a última sobre esperanças e consolações, sobre o futuro. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que foi o organizador das obras fundamentais do Espiritismo, ele vai nos trazer reflexões sobre as leis que nos regem do ponto de vista moral. É tanto que os Espíritos dizem assim, e ele também escreve sobre isso. Quanto às leis do corpo físico, como a lei da gravidade, a ciência estuda. E nós podemos abrir um outro tópico para estudar as leis que nos regem do ponto de vista moral, as leis divinas que nos regem do ponto de vista moral. E ali ele passa a estudar algumas leis, ele divide, ele era professor, então como todo professor, ele era bem didático, ele gostava de esquemas, né, de esquematizar o que ele aprendia, e ele então pegou aquelas mensagens dos Espíritos, fez algumas questões e separou as leis em 10 leis morais. Então temos, além da lei da igualdade, a lei do progresso, nós temos a lei de justiça, amor e caridade, a lei de conservação, a lei de destruição, tão atual em razão das pautas ambientais que nós estamos vivenciando hoje, estudando hoje, e a lei de igualdade é uma das leis estudadas por Allan Kardec. E ele pergunta aos Espíritos, o Livro dos Espíritos ele foi feito dessa forma, você certamente já deve ter abordado isso em outras ocasiões, ele fazia as perguntas e ele coletava as respostas que os Espíritos davam por meio dos médiuns que trabalhavam juntamente com ele. Em suma, era isso que acontecia. E dentro da lei de igualdade, ele faz alguns questionamentos que dizem respeito aos questionamentos que você fez agora no início do programa. Então ele começa perguntando, Deus cria todo mundo igual? E a resposta é sim. No sentido de que ele cria os espíritos com as mesmas capacidades, a mesma capacidade para progredir, para ser feliz. E com a carga de amorosidade capaz de abarcar todo mundo que ele cria. Ou seja, todos nós somos profundamente amados por ele, independentemente de nossas características. Então a primeira resposta é essa que os Espíritos dão. E em seguida, ele abre um outro tópico para falar sobre diferenças de aptidões. E ele vai perguntar, se Deus cria todo mundo igual, por que é que as criaturas elas têm aptidões diferentes? E aí foi uma das perguntas que você fez. E todo mundo é igual de que jeito? Né? De que jeito? E a gente sabe que existem pessoas que têm mais aptidões para algumas coisas e outras para outras coisas. Então, eu não sei, na escola, por exemplo, nós vemos, com a nossa experiência, que a gente tem aptidão com determinadas matérias ou disciplinas. As matérias língua portuguesa, história. Normalmente as pessoas que gostam muito dessas matérias acabam fazendo, quando tem a oportunidade, uma carreira profissional na área de humanas. Mas sempre tem um colega lá na sua sala que o cara faz a conta de cabeça, enquanto você estuda uma semana para uma prova, ele estuda 1 hora e tira uma nota melhor do que a sua. Ele é uma pessoa que tem muita facilidade com cálculos.
Então, como é que a gente explica, à luz do Espiritismo, essa diferença entre as pessoas? Eu dei um exemplo, mas em relação às questões das matérias da escola, mas isso se dá em diversas áreas, né? Da vida, do conhecimento, facilidades. Música, por exemplo, há pessoas que têm uma facilidade imensa, né? Atletas de futebol, né? Um Neymar da vida, um Messi da vida, um Cristiano Ronaldo, porque tem pessoas que nascem com essa facilidade e outras não. E os espíritos respondem que isso acontece porque ao longo da jornada do espírito, por meio de suas encarnações, ele exerce, de acordo com a sua vontade, o seu livre-arbítrio, a prática de determinadas atividades que lhe dá um condicionamento melhor naquilo. Então, aquele colega que só tirava 10 em física ou matemática, e que tinha uma facilidade tremenda, eu tive desses colegas em sala de aula, são pessoas que possivelmente em existências anteriores já tiveram contato com os números e com a dinâmica de fazer operações matemáticas, de estudar e compreender as leis da física. Aquele atleta que nasce com um talento muito grande, um Pelé, um Ronaldo, um Messi, um Ronaldinho, um Neymar, são pessoas que possivelmente já tiveram um desenvolvimento ali em outras experiências anteriores, com a bola, com atividades físicas no geral, tem uma percepção, né? Tem uns vídeos de Messi, que eu sou assim, fãzaço dele, é o cara que eu mais vi jogar, que eu já vi jogar. Não estou dizendo que ele é o melhor do mundo, isso é uma polêmica danada, né? Até porque ele é argentino. Mas a pessoa que eu vi jogar desde que eu acompanho futebol foi ele. Mas tem uns vídeos dele impressionantes que mostram o rosto dele durante um jogo, né? Antes da jogada acontecer, ele faz vários movimentos com o pescoço de um lado para o outro, como se ele estivesse mapeando o campo. Isso é bem... É muito frequente no uso dele. Então, assim... Mas ele não é um pouco autista, né? Então, essa informação que ele é uma pessoa com autismo, ela nunca foi confirmada pelo próprio Messi. Sim. Então, eu acho Ninguém que... sabe, né? eu acho que enquanto ele não faz essa divulgação, eu acho que a gente não tem a certeza, né? Mas, de todas as formas, a própria pessoa com autismo, ela assim se manifesta, muitas vezes a gente faz essa presunção, né, em decorrência de um passado, né? Então, a pessoa com autismo, ela normalmente tem altas habilidades. É uma das características da pessoa com autismo. Então você vai ver uma pessoa com autismo que tem uma facilidade muito grande, com números, uma facilidade muito grande para a comunicação. Alguns têm a comunicação mais retida, outros têm uma facilidade muito grande. E a gente não pode, considerando o espírito imortal, olhar para trás e não imaginar que ali ele teve uma prática mais intensa naquilo. Né? Sim. Mas enfim... Então, essa diferença de aptidões que existe entre as pessoas, à luz do que os espíritos nos ensinam, não significa que Deus deu um privilégio a um em detrimento do outro. Eu acho que essa é a lição que a gente tem que fixar. Não é porque Deus abençoou o Messi com o talento dele, ou Neymar com o talento dele, e fez André perna de pau, que ele está me privilegiando Neymar em detrimento de Messi. Em detrimento de Amar, em detrimento das pessoas que, do ponto de vista esportivo, não apresentam nenhuma característica que seja mais forte, né? Que se faça diferenciar. Então, essa é a ideia da lei de igualdade. Aquela pessoa tem aquela aptidão em razão do que ela conquistou, se não nesta jornada, mas em jornadas anteriores. Né? Porque às vezes a gente também vai para a encarnação anterior, Amália, mas a gente não pode esquecer que nessa jornada a gente, às vezes, se dedica tanto a uma determinada área que a gente vira craque nisso, né? Claro. Então, eu estou virando craque em fazer programa de rádio. Porque, pronto, vamos dar esse exemplo. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa, eu nunca ouvi rádio. Não. Não bota para ouvir rádio, não. Eu tenho uma amiga que é viciada. Nunca pensei em apresentar um programa de rádio. Nunca. Porque eu não sabia o que era. Eu nunca tinha entrado numa rádio. E de repente surgiu essa oportunidade de apresentar um programa de rádio. E eu fiquei espantada com a minha facilidade. Eu pedi ajuda a Pedro. Pedro foi uma vez, foi duas. Ele disse, não, mas não precisa mais eu vi não, que tu já está dominando. Então, eu comecei a dominar. Aqui eu estou fazendo agora 28 minutos. Na 104.9 FM, não sei se tu tivesse oportunidade de ir lá, como tiveram. Era aqui nesse espaço? Não, era lá em Cruz das Armas. Se vocês foram, foi o grupo todo. Tinha o pessoal se arrepiava com o violino de Merlaninho. Aí
Lá era 2 horas de programa. Eu tinha 2 horas de programa. E eu tinha assunto para as 2 horas. Abri o telefone para os ouvintes, era fantástico, entendeu? Os depoimentos, as coisas. Eu nunca pensei, né? E hoje eu estou aqui na Tabajara desde 2011. Né? Eu espero passar mais tempo, até quando assim tiver programado, né? No meu projeto, o tempo que está lá. Mas eu pretendo ir até o final. Só quando eu deixar, se eu tiver Alzheimer, né? Eu tenho que não tem condições. Então, Deus, eu sempre falo aqui, Deus nos criou, todos nós simples e ignorantes, mas nos deu inteligência e raciocínio. E o livre-arbítrio à medida que a gente vai desenvolvendo a razão. Então, isso para mim é fantástico já. E Jesus já dizia, quando você falou, que Deus não entrega assim como Ness, né? Para ser o melhor jogador, assim, de mão dada, assim, não. Não foi ele. Ele deu as condições, né? Ele nos dá essa condição. Eu digo, gente, a gente tem algo fantástico que Deus nos deu, que é a inteligência e o raciocínio. Que se a gente souber usar, a gente vai longe. Agora, Jesus já dizia essa questão. Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz, né? Faz chover sobre justos e injustos, só brilhar sobre os bons e os maus. Né? Nós é que temos o livre-arbítrio, escolhemos ir pelo caminho que quisermos. Ainda ontem eu postei um negócio assim. As asas podem ser iguais, mas o destino do voo é a escolha de cada um. Né? Então é isso aí, né? Essas diferenças que muitas vezes pessoas perguntam a mim, mamãe, como é que pode? A Terra, vocês dizem que a Terra está passando para um processo de regeneração. E como é que tem tanta morte, tanta guerra, tanto isso, tanto aquilo? Aí eu sempre dou o exemplo assim, eu digo, gente, quando você quer mudar alguma coisa em casa, vamos fazer uma reforma, porque as paredes estão meio assim, entendeu? O que é que você faz? Você teria tudo. Você desmancha tudo, certo? Aí faz a reforma e depois vai botar tudo do jeito que você quer. Então a Terra está passando por esse processo. Kardec falou sobre isso um pouco na Gênesis, né? E ele diz assim, em épocas de transição, é muito comum haver as crises. Então nós temos muitas crises, nós temos muitos desafios. Isso é comum em toda transição. Né? Mas se a gente olhar, a gente já avançou muito. Hoje nós temos grupos cuidando da natureza, apesar de que tem uns que destrói, mas também tem muitos. A consciência de que nós devemos preservar o nosso planeta já está aumentando. Antigamente se derrubava, se fazia tudo, né? Não estava nem aí, poluía rio, tudo. E agora já tem o que? Organizações. Isso eu acho importantíssimo. Sim. Né? E se a gente se escandaliza, existem determinados fatos que antes a gente não se escandalizava, não se chocava. Como a gente amadureceu do ponto de vista moral, hoje a gente se escandaliza. E às vezes fica com a falsa impressão de que são novidades, quando já são processos que aconteciam já há algum tempo e que a gente, ainda adormecidos, nós ainda adormecidos, não tínhamos, né, a percepção de que aquilo não era algo que estava de acordo com as leis divinas. Hoje, tendo, a gente se escandaliza mais. Né? Eu sei que a gente disse que não ia tocar muito no assunto. Hoje é o dia dedicado à mulher, o Dia Internacional da Mulher. Eu já recebi hoje um bocado já de mensagem, de figurinhas no WhatsApp. Já de parabéns. Aí eu digo, mas todo dia é meu dia, peraí. É porque eu entendo assim, sabe, André? Mas eu sei que a maioria ainda não entende isso, né? Que todo dia é dia da mulher, que isso foi criado pelas pessoas por quando acontece alguma coisa, aí eles querem marcar aquele dia, né, para ficar lembrando. Como tem a Paixão de Cristo, né? As datas celebrativas em geral, né? Eles criam para quê? Para você não esquecer. Não esquecer o que aconteceu. Nós hoje estamos aí com um filme, ainda estou aqui justamente para lembrar as pessoas a questão da ditadura. Eu ainda alcancei. A ditadura começou em 64, né? Eu estava com 10 anos. Então eu vi muita coisa ainda. E até as diretas já, né? Participei muito, levei muita carreira. Eu era um pouquinho, gostava de participar, né?
Mas a gente está aí vendo as coisas. A mulher, o homem e a mulher. Aí tem alguma diferença? Eu acho assim, Amália, antes de chegar nessa parte do Livro dos Espíritos, em que Kardec tratou disso, eu particularmente gosto de datas comemorativas no geral, não Certo, somente... no geral. Porque eu acho que elas servem como marcos, assim, como se fosse aniversário, como se fosse um dia em que a gente reserva um tempo para refletir sobre, né? Uhum. Então, o dia 8 de março, ele se tornou o Dia Internacional da Mulher. Foi oficializado, digamos assim, né, em 75 pela ONU. Uhum. E ele está ligado a fatos que dizem respeito à luta de mulheres por terem igualdade, que é o tema da lei que a gente está tratando hoje. Igualdade e liberdade. E liberdade, né? Aqui no Brasil se associa muito essa data ao incêndio, a dois incêndios que aconteceram nos Estados Unidos no início do século passado, que mais de 100 mulheres morreram dentro da fábrica em razão de movimentos grevistas, né? Eram mulheres que estavam exigindo melhores condições de trabalho, que tinham uma jornada extenuante superior à jornada dos homens, que também, por sua vez, já era extenuante, e que era muito comum à época para que os trabalhadores não fugissem, os empregadores fechavam o galpão das fábricas. Uhum. E aí rolou um incêndio em uma dessas fábricas e as mulheres não conseguiram, as pessoas não conseguiram sair, a maioria era mulher naquela ocasião. E aí, aqui no Brasil, a gente atribui muito a esse fato, em outros países se atribuem a outros fatos. Uhum. O dia 8 de março foi fixado, por exemplo, em decorrência de um movimento de mulheres na Rússia, em 1917, exigindo também pautas semelhantes, melhores condições de trabalho, tratamento mais igualitário, melhores condições de trabalho no geral, né? Um trabalho salubre, um trabalho bem remunerado, um trabalho com mais qualidade, né? Para que observasse a pessoa que estava trabalhando e não somente o produto do seu trabalho. E no dia 8 de março isso aconteceu e aqui no Brasil foi a data que foi configurada, né? Para a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Acho importante para a gente refletir porque no nosso dia a dia ainda observamos como existe um tratamento diferenciado, né? A legislação entre homens e mulheres, a legislação vem tentando corrigir isso. Então nós temos a Lei Maria da Penha, por exemplo, a lei do feminicídio, né? Uhum. É muito triste porque assim, essa semana eu cheguei a ver de novo, né? Um homem mata ex-namorada porque a ex-namorada não quis voltar. Então é algo que ainda é muito vivo, é muito presente. Para se ter uma ideia, a CLT, por exemplo, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, é a lei que rege boa parte das relações trabalhistas no Brasil. Ela tem um dispositivo que ainda está lá, ele não está arriscado, né, mas ainda está lá. Embora não seja mais aplicado, não tenha sido recepcionado pela Constituição atual, mas que diz assim, que a mulher, para trabalhar, ela precisa da autorização do marido. Isso. E a CLT é o texto que ainda nos rege. Esse artigo ele não é mais aplicado, felizmente, ele não tem ressonância no nosso ordenamento hoje. Mas é tudo muito recente ainda. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Existem muitas conquistas que são muito recentes, o direito a voto, etc. e tal. Então eu acho uma data importante para a gente celebrar as conquistas que já foram feitas pelas mulheres, que, né, historicamente violentadas em seus direitos básicos, e também para a gente pensar no que a gente pode fazer. Né? Especialmente nós, na condição de homens, que fomos, na maior parte dos cenários, responsáveis pelo sofrimento, né, por essa violação de direitos que sistematicamente aconteceu. Mas o que é que o Livro dos Espíritos fala sobre isso? Eu acho muito bacana, porque ele foi publicado no século XIX. Né? Então, Kardec perguntou se devem ser iguais os direitos dos homens e das mulheres, e os Espíritos responderam que sim, que isso é evidente, até porque não faz sentido a diferenciação. Um dos motivos, né? Eu acho que o primeiro motivo todo mundo é filho de Deus, todo mundo é amado, e uma pessoa que se diz cristã, ela tem que minimamente tratar a outra pessoa com respeito, de forma igualitária. Então, esse já é o motivo mais basilar, talvez. Mas existe um outro, que ele diz assim, olha, o espírito, o mesmo espírito reencarnar como homem ou como mulher. Então, a diferenciação de direitos, você conceder a um direito e não conceder a outro, em circunstâncias semelhantes, é algo que não faz sentido à luz do espírito imortal. Porque ele terá a oportunidade de transitar tanto em corpos de homens como em corpos de mulheres. Eu percebo assim, que hoje em dia a gente está vendo muitos homens com uma mentalidade diferente, né, dos mais antigos. Mas a gente os jovens, principalmente, maioria dos jovens. Você, que eu garanto que você não é um pai, é um pai.
Meu filho mais velho é pai. Meu filho mais velho é pai. Tu sabe, né, o que é pai? Uhum. É o pai e mãe, né? Apesar dela ter mãe, né? Mas ele é pai, ele é uma coisa. Então, eu vejo muito isso. Coisa que antigamente você não via. Né? O pai era aquele homem austero, aquele cara que tinha que fazer tudo que ele queria. Eu estou até me lembrando de uma conversa que eu tive com uma pessoa que ela disse assim, quando meu pai chegava do trabalho, minha mãe mandava todo mundo se recolher e se calar. Ninguém podia mais, depois que ele terminava, que ia para o quarto deitar, ninguém podia falar mais alto dentro de casa, que era para não atrapalhar o sono dele. Olha só, tudo bem, né? Mas a esse ponto, né, de calar as crianças para o pai ir dormir de dia. Mas ele não trabalhava à noite, ele trabalhava durante o dia no horário normal. E por que a mulher não ia dormir? Se ela começava numa jornada bem anterior ao homem, que a jornada da mulher é bem cedo, mais do que o homem. Porque ela tem que estar, mesmo que ela trabalhe fora, mas se ela não estiver empregada, ela tem que preparar o café da manhã para os filhos, levar na escola, repara a tarefa. E a gente dá conta, né? As mulheres dão conta. Mas os pais estão fazendo também isso. A gente vem né? tentando despertar, né? É um Vão movimento de despertar, né? de exercer uma paternidade que seja responsável, presente, né? Uhum. É uma tentativa. É muito improvável que o machismo haja sido extinto em todos os homens que estão encarnados. Não tem. Todos nós, homens, até pela forma como a sociedade nos constrói, no geral, ele vai carregar marcas disso. Que inclusive o machismo prejudica a gente mesmo, nós mesmos também, né? Agora, a gente vem tentando um movimento tentativo de despertar, né? Para entender que... Essa semana eu estava vendo uma das dizendo assim, olhar para fora, você sonha. Ou seja, ilusão, né? Mas quando você olha para dentro, você desperta. Uhum. Ou seja, toma consciência de que você é um ser em processo educativo e de transformação, que as pessoas não querem, né? Tem gente, pelo amor de Deus, tanto homem como mulher, que é arisco, é rebelde com relação à mudança. Mudar para melhor. Não é para melhor, não. Assim, o egoísmo. Aí é quando fala na questão da igualdade, da falta de igualdade, que lá está lá, os espíritos quem dizem, né? Que o motivo é o orgulho, egoísmo, exato. que eu abordei aqui. Porque existem países em que essa diferenciação é tão marcante de direitos entre homens e mulheres, tal, orgulho e vaidade. Orgulho e egoísmo, né? É orgulho e egoísmo, entendeu? Agora, para tu ter uma ideia, eu fiquei decepcionada com o caso que aconteceu. Eu acho que eu já lhe contei, mas eu não vou contar o caso, não. Eu vou só dizer assim. A mulher que apanha do marido. É algo assim, nos dias de hoje, inaceitável. Principalmente tem a Lei Maria da Penha. Mas a Lei Maria da Penha só vai funcionar se a pessoa que está sendo agredida for lá fazer a denúncia. Mas, por outro lado, um vizinho pode fazer a denúncia. Só que o vizinho não faz a denúncia porque acostumou-se daquela história. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, certo? Ou então, por que ela não se separa dele? E aí as pessoas não sabem o que está ocorrendo. E eu escutei isso uma mulher dizer a mim, falando, né, de um homem que bate na esposa. Aí ela olhou para mim e disse, mas Amália, por que ela não se separa dele? Eu olhei para ela e digo, você sabe o que é que acontece com ela lá dentro de casa? Ela tem um filho. Esse homem pode ameaçar até o filho, porque o homem, quando ele é assim, é um castrador, é um tirano mesmo. Ele não está preocupado, e o egoísmo dele é tão grande, e o orgulho, que ele não está preocupado do bem-estar do filho, não, naquele momento. Então, as ameaças que ela sofre. Mas a Amália será, eu digo, mulher, eu fui na penitenciária, conversei com perguntei a ela por que ela estava ali. E ela me contou que tinha matado o marido. Eu disse, você matou seu marido? Ela disse, matei, mas me arrependi. Me arrependi muito. Mas era eu ou ele. Ela disse, eu apanhei tanto dele.
Eu apanhava tanto dele, tanto, tanto. Não só apanhava, como era estuprada, né? São E, cenários que ainda revelam o atraso do nosso mundo. justamente, eu estou falando isso aqui para que as pessoas entendam o que é está acontecendo. Aí, ela disse, aí ele veio para cima de mim, me batendo, dando murro. Eu achei uma faca na cozinha, só dei uma, pegou mesmo no coração, mas me arrependi. Eu disse, não, tudo bem, você se arrepender, isso é bom. Mas ela disse, mas era ou eu ou ele. Eu disse, mas ela está presa lá na penitenciária, ninguém sabe nem quando é que ela vai ser julgada. Ou seja, mulher, porque é mulher. Os homens matam as mulheres e são liberados. Você pode olhar. Mas quando uma mulher mata um homem, aquela Violeta, o caso de Violeta, era Violeta Formiga, se eu não me engano, que matou, acho que era aqui na subida, aqui nessa casa. Ela foi condenada, ela foi repudiada, ela foi tudo, porque era uma mulher que matou o marido. Sim, os maridos que matam a mulher por aí. Nenhum dos dois está certo. Certo? Mas as leis têm que favorecer o quê? Tem que ser justa com os dois, mas se vai favorecer, favorecer os dois. Ver o que foi que aconteceu. Tem atenuantes? Tem. Então vamos ver o que foi que aconteceu. Né? O que leva uma mulher a matar um homem? E como é que ela consegue fazer aquilo? Onde ela foi buscar essa força todinha? Muitas vezes são os filhos que estão sendo ameaçados também. Então eu queria que as pessoas vissem isso. E não olhar mais para mim e dizer, por que ela não se separa dele? Ela vive apanhando porque quer. Mulheres falando isso. Homem falando isso, eu ainda até aguento. Porque eu uso muito machismo. Mas as mulheres falando Mas isso... as mulheres, pelo que já li sobre o conteúdo, elas também sofrem com o machismo também. Há o machismo também presente pela forma como foi construída. De achar que você deve ser subserviente, de achar que você deve ser violentada e continuar, de se sentir culpada se você se separar. São muitas camadas de reflexão, né? O machismo afeta todo mundo. Realmente, ele é muito destruidor. Por isso a nossa luta em tentar ressignificar, né, essa circunstância, para entender que a criatura, do ponto de vista aqui, nós encarnados, ela, do sexo feminino, ela tem direitos, ela tem que exercer esses direitos, e do ponto de vista espiritual também. É um dever nosso, enquanto cristão, pensar sobre isso. Se a gente passa 30, 40 anos de vida acostumados a ter um pensamento machista e conduta também machista, com 41, até 40 anos, com 41 anos é improvável que você deixe de ser machista, mas a gente tem o dever de começar a mudar, a tentar mudar, a refletir, a pensar e a ressignificar. E nunca é tarde, sabe? Eu já conheço casos de pessoas, já vi acontecer, de pessoas que em fases até mais avançadas da jornada repensaram algumas posições, né? E mudaram. Eu acho que esse é a nossa meta e a nossa palavra de estímulo, né? Nunca é tarde para repensar a forma como estamos lidando. Para recomeçar nunca é tarde. De saber como a outra pessoa se encontra. A gente passou. Gente, a gente está encerrando aqui hoje, mas eu prometo que o André vem de novo, viu? Que eu adoro as reflexões dele, é uma pessoa jovem, eu gosto disso. Eu tô com 70, ele tá perto da tua idade. 34. 34, olha a diferença, né? Então, para que a gente aborde esses temas assim, para que possa esclarecer ainda mais as pessoas. Então, até sábado, o André não vai dar nem tempo de se despedir, mas tu vem depois.